Bom dia! Por isso o Júnior tinha razão, estava a reclamar, né? É verdade, estamos mesmo no modo de férias, não? Se o irmão tem a vontade de sentar, estamos naquele modo relaxado. Eu sei que estamos no pico de agosto, né? E felizmente não há assim muito calor para nós. Infelizmente, para quem quer ir à praia, está esquisito, mas estamos no tempo de férias, por isso, olha, quero aproveitar a cumprimentar também todos aqueles que estão nos seguir nesta manhã, porque eu sei que há muitas pessoas dessa igreja que estão de férias, mas hoje, domingo de manhã, têm os seus telemóveis, iPad ligados, estão a seguir. Por isso eu cumprimento a todos aqueles que estão em casa, todos que estão de férias e a nós que estamos aqui, né? Glória a Deus. E queria só perguntar uma coisa. Estou a querer mudar isso. Tá bom. Há alguém aqui que gosta de carros? Alguém conduz, já tem muita experiência na condução? E uma cunha, né? Trabalhou muito com os carros. Mas deixa-me perguntar. Se te der aí se colocar aí 3 carros, né? Da mesma marca, mas não te disser que as versões são diferentes. Você entra, começa a conduzir, depois entra, conduz outro, depois faz teste, vai notar que há uma diferença de versões? É? Fala comigo, irmãos. Ok, vai notar, né? E aquela é 1.0 gasolina, depois tem aí o 2.0 TDI, depois tem aquela aí top de gama, não sei o quê. Não te disser, mas você vai notar, né? Se calhar, qual é a tua preferência? É a versão mais rápida, não? Ou a versão mais recente? Mas deixa eu mudar. Estou a falar com pessoas que gostam de carros. Mas já, por exemplo, na informática. Há pessoa que gosta muito de informática. Sabe que não estou a conseguir ver bem aí as pessoas, mas a Clara, não está aí a ouvir a Clara, ela não quer. Gosta da Clara, sabe bem. Quando ele perguntar, por exemplo, qual é a versão mais rápida do Windows, ela sabe dizer, né? Windows 10, sim. O primeiro computador que eu tive era Windows 3.1 ou 3.11, qualquer coisa assim. Sim. E então, quando há uma versão melhor, você vai notar, não é? Muito rápida, funciona bem, sim. E depois volta naquela versão antiga. E você já estava habituado naquela versão melhor. Você sente que essa versão não dá. Porque todos nós queremos uma melhor versão. Amém? Nós queremos uma melhor versão. E eu quero uma melhor versão, né? Mas porque eu não estou aqui para dar aula, né, de automóvel, mas queria dizer que a mensagem que eu queria falar hoje é que nós devemos ser a melhor versão de nós mesmos. Seja a melhor versão de si mesmo, né? E eu considero que há 3 versões de nós mesmos. Eu pus aqui alguns emojis lá no quadro, só para dar aquelas imagens, né? E são as três versões que nós temos. Estão a ver aí o quadro, né? Temos uma melhor versão, a versão medíocre e a pior versão, né? Sim. Tirei isso na net. Eu não fui eu que desenhei. Mas deixa-me dizer aí, por que estou a falar as 3 versões? Isso é o que eu considero. Pode ser 4, pode ser 5, mas eu considero assim. Porque a melhor versão de nós mesmos, que está lá no ponto 1, né? É aquela versão que Deus quer que nós sejamos.
é aquele que Deus quer que nós sejamos. Não é como o mundo diz. O mundo diz que seja você mesmo. Mas está a dizer seja você mesmo sem Deus. Já viram muito dessas publicidades. Seja você mesmo. Mas seja você mesmo sem Deus não resulta. Né? Mas a melhor versão, que eu seja a pessoa que Deus quer que eu seja. Que eu possa fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Significa que é uma versão em que eu tenho que ser uma pessoa relevante. Porque se eu sou relevante para Deus, sou relevante também para o mundo. A versão medíocre, que está naquela versão do meio, né? Tem aquela coisa aí, parece é um filme lá dos emojis, né? Os miúdos conhecem aí. Mas é aquela aí, parece sem sal, né? Aquela pessoa tem uma cara assim insossa. Essa é uma versão ordinária. É uma versão vulgar, é uma versão, eu vou dizer, irrelevante. Deixa-me dizer que a maioria das pessoas vive nessa versão. Até pode ser crente. Até pode ser uma pessoa que trabalha, vai ao seu emprego e volta em casa, mas não influencia ninguém, não tem influência. Não faz nada, ele trabalha, faz toda a sua vida, normal. E deixa as coisas correr. Para ela a vida é assim. São pessoas como não sabem de onde vieram e para onde estão a ir. O diabo quer muitos de nós nesta posição. Porque nessa posição até pode ser um cidadão normal, um exemplar. Não faço mal a ninguém. Quando há manifestação, eu não vou fazer a manifestação. Quando há eleição, eu voto muitas vezes. Eu não vou votar porque vai dar na mesma. Então estou lá e ninguém precisa do meu voto. Eu disse, ninguém precisa do meu voto. Estou aqui na igreja e está tudo normal. Né? E falar de Cristo para os outros, para mim não me diz nada, porque olha, afinal, Deus sabe quem vai salvar, quem não vai salvar. Está normal. A pessoa, muitas vezes em casa, não participa, né? São pessoas normais que nós vemos muitas vezes na sociedade, mas muitas vezes são aquelas pessoas que quando acabar a sua vida aqui na Terra, não deixou nenhum legado. Mas viveu. Mas é como são aquelas pessoas que viveram para nada. Está a viver, mas para nada. É uma versão que nós devemos mudar. Se você está nesta versão, é preciso mudar. Porque essa versão muitas vezes tem uma cara assim desconfiada. Estamos a desconfiar de tudo. Desconfiamos de tudo. Mas também é uma versão que não gosta de arriscar. Não quer correr risco de nada. Porque se correr risco, pode falhar. É aquela versão daquela parábola, o pastor Carlos gosta de pregar essa parábola dos talentos. O último servo que ficou com os talentos, enterrou, não fez nada. É uma pessoa normal. Está aqui os talentos. Quando o chefe chegou, disse, olha, está aqui o teu talento. Não ganhei nada, mas também não perdi nada. Aqui está o teu talento. É normal, mas ele foi reprovado, porque não queria correr risco. Né? Não queria correr risco. Porque quando nós não corremos risco, e é verdade, quando nós não corremos risco por medo de falhar, o que acontece? Falhamos aquela alegria de vencer. Porque nós não vamos experimentar aquela alegria. E agora, aqui é a pior versão de nós mesmos. Essa pior versão, eu digo que é uma versão já enferma. É uma versão disfuncional. Essa versão, nós encontramos isso muito. Olha, está aqui o pastor Danilo, trabalha muito nessa área na igreja, encontra-se muito com essas pessoas. Nós, pastores, encontramos muitas vezes pessoas assim.
Quando uma pessoa está ao ponto de decidir suicidar-se, já está nesta versão. E é pior, porque não é Deus que não quer isso. Você está doente. Precisa de apoio, precisa de ajuda. Mas o que é que Deus quer para você e para mim? A melhor versão. Por isso, irmãos, se calhar, pensa bem. Isso pode ser a pior, pode ser 1.0, depois 1.2, 1.3, e eu estava a pensar, qual é a minha versão? Quero ser Manza 1.3 do que o Manza 1.0. Né? Parece informática. Mas devemos ser a melhor versão de nós mesmos, porque Deus quer isto. Isso é que Deus quer. Né? Eu quero falar de uma personagem da Bíblia, mas antes vou passar aqui algumas palavras, algumas frases que tenho um bocadinho de paciência, porque quando eu tinha preparado essa pregação, era para dois domingos, né? Mas estou a... Sim. Como é que nós podemos viver numa melhor versão de nós mesmos? Precisamos de domar os nossos pensamentos. Porque aqui, irmão, é que acontece tudo. É preciso preocupar-se de coisas boas, né? O que é que estou a dizer? Estou a dizer que as circunstâncias boas, as circunstâncias más, acontecem para todos. Né? Acontece para todos. Significa que se há sol para mim, há também sol para ti. Se há chuva para mim, há também chuva para ti. Se há tempestade para mim, há também, estou a falar no natural. Né? Se eu passar aqui uma tempestade aqui a abóbora, e passa aqui todos nós sentimos essa tempestade. Mas o problema não está na tempestade, o problema está na reação de cada um de nós. Né? Na reação de cada um de nós. No meio de todas as circunstâncias, nós devemos aprender a pensar ou a preocupar-nos com as coisas boas. O livro do Provérbio diz, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Se você quer ser uma melhor versão de Deus, uma melhor versão de si mesmo, vê como que está a tua imaginação. Porque tudo começa aqui. O apóstolo Paulo, né, não está no quadro, mas ela fala a um versículo que nós conhecemos, que ele fala do que nós devemos pensar. Ele diz onde nós devemos concentrar os nossos pensamentos. Ele diz que em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável e admirável, em tudo aquilo que há virtude, em tudo que há verdadeiro valor. E aí nós devemos concentrar os nossos pensamentos. Porque, irmão, se não domar os nossos pensamentos, nós seremos escravos das circunstâncias. Domar. Estou a falar aquela palavra domar, que nós é como quando um cavalo selvagem, né? Aqueles Mustang selvagem é trazido agora, para ser domesticado, tem que ser domado. Senão ele continua a dar aí aquelas coisas, né? E aquilo é terrível. Então é assim que nós devemos fazer nos nossos pensamentos, porque somos nossos, irmão. Você é os teus pensamentos. Você é como disse aí, como você imaginou, é assim que você é. Você não pode mudar isso. Que anda é uma pessoa, mas anda a imaginar outras coisas. É difícil. A maneira como você está a imaginar é assim que você vai começar a andar. Sim. É a sua maneira de ver a circunstância que vai determinar, irmão, a qualidade da sua vida. Né? Por quê? Porque na mesma circunstância, na mesma circunstância, nós podemos ver coisas diferentes. A nossa visão, muitas vezes, é aquilo que eu quero ver e eu começo a ver aquilo. Significa que, na mesma circunstância, eu posso ver estrelas, você pode ver lamas.
Na mesma circunstância que está me acontecendo, eu posso ver uma coisa boa e você começa a ver uma coisa terrível. Estou a falar na mesma circunstância que acontece. Quando nós olhamos, imagina quando olhamos para a morte de Jesus. É uma circunstância terrível. Há quem não consegue, né, aguentar ver aqueles filmes de Jesus, porque é um momento terrível, é um momento difícil. Mas na mesma circunstância da morte de Jesus, nós conseguimos ver coisas boas. Conseguimos ver a nossa salvação. Conseguimos ver o amor de Deus para conosco. Mas se nós olharmos para o lado, o pior, nós vemos aquela morte horrorosa, vemos aquela situação, aquela sangue, aquela chicote, tudo aquilo. É uma circunstância, mas nós podemos ter visão diferente. Numa mesma circunstância eu posso ver a morte, mas o outro pode ver a vida. Nas coisas que estão acontecendo na tua vida, depende, irmão. Se você consegue tirar algo positivo naquilo que está acontecendo, é porque você está vivendo numa melhor versão. Mas se está a tirar só coisas negativas, você está numa pior versão. Por isso nós devemos mudar uma melhor versão. Porque a circunstância, normalmente, a circunstância é que produz emoções. As emoções não aparecem porque eu quero que agora isso vai me acontecer. Não. As circunstâncias produzem emoções. Há pouco, há 15 dias ou 20 dias atrás, faleceu minha mãe em Angola. Sabe, eu fiz ano no dia 8 de julho. Depois, no domingo, era uma segunda-feira. No domingo, dia penso que 14, estava na igreja da Costa de Caparica e os irmãos lá celebraram o meu aniversário. Fizeram uma surpresa. Cantaram, compraram um bolo e depois as crianças lá daquela igreja, lá no Monte Caparica, vieram, cada um escreveu uma passagem, estava a ler para mim, pediram-me para orar por mim. As crianças fizeram oração por mim, era a primeira vez. E eu estava tão feliz, porque aquela circunstância daquele aniversário, daquela festa, provocou emoções positivas para mim. E eu, quando chego em casa, naquela noite, e abro o meu telemóvel e eu encontro lá uma mensagem do meu sobrinho a dizer: olha, tio, avô, caiu em casa, levaram no hospital, está em coma. É uma circunstância que mudou radicalmente as minhas emoções. Há pouco eu estava na igreja a festejar, a celebrar, e agora aqui, depois eu fiquei todo aquele dia a esperar. Aquilo era domingo, depois na terça-feira recebi outra mensagem e disse: olha, ela faleceu. Uma mudança. As circunstâncias. As circunstâncias, porque normalmente a circunstância é que produz as emoções. E quando essas emoções são negativas, normalmente ele nos deixa impotentes, né? Mas nós podemos mudar. Ou saber, nós podemos mudá-la. Se nós mudarmos o nosso olhar, se nós mudarmos o nosso foco, se nós mudarmos o nosso alvo. Porque eu não posso ficar aí. Eu podia, com essa história da minha mãe, eu podia ficar de luto durante um ano, durante meses. As minhas emoções iam continuar triste. Mas para sair daí eu tinha que mudar do foco. Ele disse: olha, já foi, acabou. Perguntaram: vai para Angola? Eu disse: não vou. Ela foi, o que vou lá? Eu prefiro ficar aquela imagem. Quando eu fui lá, quando estive com ela, quando abracei, quando sentamos, começamos a conversar. Do que agora vou lá, vou ver aí caixão e tudo isso. Não, disse: eu não vou. Porque eu estou a tentar mudar as coisas. Ela partiu, graças a Deus, porque quando me pediram, quando mandaram aquela mensagem, o meu irmão telefonou-me e disse:
oração. Deus, a minha mãe tem 90 e tal anos, 91, segundo eu, 94, segundo... Sabe, as pessoas daquele tempo teve várias idades, né? Sim, é assim que... Os irmãos disseram, tem 94, mas eu sei que ela tem 91, mas eu disse 94, está tudo bem, 91, 94, e ela teve lá vários filhos, 8 filhos, não sei, não consigo contar os netos, e bisnetos e trisnetos. Ele disse, quando chegar que está em coma, ele disse, Deus, faça o teu melhor. Você quer trazê-lo de volta aqui? Tem que lhe dar mesmo saúde, porque ninguém pode ficar com o trabalho. Mas quer levar, pode levar porque já fez tudo. Afinal, ele não vai para o inferno. E ele é crente. Levou-me, eu agradeci a Deus porque foi ela que me trouxe à igreja. 60 anos na mesma igreja. Desde 1958, que ela foi batizada numa igreja batista e nunca mudou, até falecer. Mas voltamos onde aquilo que estou a falar, né? Irmão, a circunstância produz isso, essas emoções, mas nós não podemos ficar, porque muitas vezes, por causa da circunstância, nós não conseguimos mudar o nosso foco, nós caímos até a nossa pior versão. Nós temos que mudar, temos que levantar a cabeça. Irmão, se não domarmos os nossos pensamentos, nunca vamos ter uma vida de excelência. Nunca vamos ter uma vida de excelência. A sua maneira de pensar vai influenciar o seu estilo de vida. A sua maneira de pensar. Irmão, nós queremos ter uma vida de excelência, porque normalmente o segredo de uma vida de excelência é ter ideias também de excelências. É ter pensamentos de excelências. O apóstolo Paulo disse, não está no quadro, disse lá no Filipenses, quero que compreenda o que é verdadeiramente importante para que viva de modo puro e sem culpa. Está numa versão nova versão transformadora. Filipenses 1:10, que ele está a falar aí, para que verdadeiramente, compreenda verdadeiramente o que é importante para que viva de modo puro e sem culpa. Significa que viver de modo excelente. Uma vida de excelência. Isso precisa nós perguntarmos aqui, né? Há pouco eu recebi uma mensagem de um pastor amigo francês, está lá na ilha de Réunion, mandou-me essa em termos de perguntas, a perguntar-me, disse, como você considera a sua vida? Né? Não está no quadro, estou a citar o que ele me disse. Será que a tua vida é como uma corrida para vencer? A tua vida é como um desafio para superar? Ou a tua vida é como uma dor para suportar? É como um jugo para suportar? A tua vida é como uma luta para sobreviver? A tua vida é uma solidão para aguentar? A tua vida é uma aventura para apreciar? Ou a tua vida é um presente de Deus que você quer oferecer aos outros? Dependendo de como tu olhar a tua vida. Dependendo. Tem um livro aí de um homem, não sei se ainda tem vida, Zig Ziglar. Ele disse, sempre que alguém lhe perguntar como é que está, ele disse, excelência total. E o homem já estava aí, 80 ou 90 anos, ainda a escrever os livros. Porque ele sempre tentou viver essa vida de excelência. Excelência total. Um presente de Deus que você quer oferecer. Sabe que o apóstolo Paulo disse que nós devemos oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo. Irmão, quando você oferece a tua vida a Deus como um sacrifício, o que é que Deus vai fazer com a tua vida? A única coisa que Deus vai fazer com a tua vida, sabe? É oferecer a tua vida aos outros. Por isso, quando eu estou a oferecer a Deus, estou a me oferecer aos outros. Estou a ser um presente para os outros. Porque quando eu ofereço a minha vida, é para servir os outros. É isso mesmo. E essa aí começa a alegria, irmão. Aí ele começa a alegria de viver uma vida. Uma melhor versão, vamos dizer assim, de nós mesmos.
Porque quando nós somos relevantes para Deus, nós somos o presente de Deus para os outros. Amém, irmão? Quando eu sou relevante para essa igreja, estou a ser um presente de Deus para vocês. Quando o pastor Carlos é relevante para essa igreja, ele está a ser um presente de Deus para a ICMAV. Por isso, mas como que eu olho para a tua vida? Porque há quem diz que eu só vim aqui só para sofrer. Eu estou a viver nesse mundo só para sofrer. A minha vida é uma sobrevivência. Não sei o que é que estou a fazer aqui. Solidão, ando sozinho, ninguém me liga. A minha vida parece que eu tenho uma cruz para levar, é uma dor, é um jugo para eu suportar. Mas há pessoas que levam a sua vida como uma aventura, para apreciar. Está a viver uma vida de uma maneira leve, de uma maneira feliz. E há quem vive uma vida, parece uma corrida. Está sempre a correr. Não, nós não estamos a fazer corrida com ninguém. Sabe, há uma frase da Madre Teresa de Calcutá. Aquela mulher é interessante, tem muitas frases. Uma das frases que ele diz que não deixa ninguém vir até você e ir embora sem ficar mais feliz. Imagina, irmão, se alguém te visita em tua casa e sai triste, sai aborrecido, sai frustrado, você está na pior versão da tua vida. Tem que tentar mudar. Não deixa ninguém vir a você. E sair, ir embora triste. Não, tem que ir embora mais feliz. Mais feliz significa que vai querer voltar, porque encontrou algo que ajuda, que opera na sua vida. Se as pessoas começam a te fugir, não, eu não quero ficar mais perto daquele. Eu não quero passar tempo com ela. Aí eu fico, e passamos o tempo aí de férias, não quero passar férias com ela. A sua maneira de falar, as suas palavras, não. Quando é assim, irmão, tem que repensar na tua vida. Mas se alguém diz, eu quero voltar. Bom, vamos nos encontrar mais uma vez. Foi bom, estamos juntos. Amanhã podemos voltar a fazer o mesmo. Está tudo bem, irmão. Preocupar-se continuamente fora dos desejos do Espírito pode quebrar a nossa intimidade com Deus. O que é que estou a falar isso? É que a Bíblia diz que o Espírito de Deus é que traz vida. A carne para nada aproveita. O que é que estou a falar? Estou a falar que se a tua preocupação não está relacionada com a palavra, com as ideias de Deus, com o Espírito de Deus, tem que fazer atenção, irmão. Porque a tua intimidade com Deus vai ficar quebrada. Sempre que você pensa, coloca os teus pensamentos fora daquilo que é a palavra, ou como o Espírito de Deus quer te guiar, porque a Bíblia diz que nós devemos ser guiados pelo Espírito. Mas se nós estamos a pensar sempre de uma forma carnal, a nossa intimidade com Deus fica quebrada. O que é que significa? É que a nossa vida de oração começa a diminuir. E parece que Deus começa a ficar longe. Deus começa a ficar longe. Afinal, não. E quando Deus parece ficar longe, as próprias tentações parecem que começam a crescer. É verdade. E parecemos que o nosso futuro fica assombrado. Mas isso pode acontecer aos melhores dentre nós. Há uma personagem chamada Elias. Estava na sua melhor versão. Não vamos ler este texto todos, não. Pode acontecer aos melhores. Isso pode acontecer a mim, como pastor, se eu não fizer atenção. Se eu não domar os meus pensamentos, pode acontecer que eu possa sair naquela melhor versão e passa para a pior versão. Estava lá 1.3, passa para 1.0. Elias estava na melhor versão dele mesmo.
né? E ele estava na melhor versão. Ou ele estava no topo da sua carreira. Quando é que ele estava no topo da sua carreira? Quando ele foi repreender o rei Acabe e quando ele teve aquela vitória sobre os profetas Baal. Ele ia no topo da sua carreira. Elias estava na sua melhor versão porque estava a fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Era um profeta, mas não era um profeta qualquer. Era um homem com muita influência, que você pode ser, e eu posso ser. Era alguém que marcava a diferença na vida das pessoas. Era alguém que tentava ensinar o caminho ao povo. Era alguém que não tinha medo. E ele apontava os erros. Ele dizia, isso está errado. Está errado. E eles disseram assim. E ele repreendeu. Lá no versículo 18, 19, e ele chega diante do rei, e ele repreendeu e disse, olha, és tu que está a destruir o povo. És tu que está a destruir esta terra. O rei disse, és tu, Elias. Mas ele estava no topo. E o que Elias fez? E ele disse ao rei de Israel, disse, eu quero levar o povo até ao monte para provar quem é o verdadeiro Deus. Porque o povo está perdido. O povo não sabe porque o paganismo tomou o lugar tão importante lá naquele reino. E era como se é obrigatório para o povo. Porque a rainha Jezabel estava a ensinar, estava a incentivar. E o povo estava lá pensando, pronto, agora está aqui o Baal, podemos ir ao Baal, mas também podemos ir ao Deus de Israel. Mas Elias disse, não pode ser assim. Tem que haver só um Deus. Então Elias provou isso. Quando chega lá, naquela monte, e ele invoca Deus, eu estou a resumir, invoca o poder de Deus, o poder de Deus desce como fogo e queima todo o sacrifício que estava lá. E o Elias sozinho, ele chamou, ele disse, olha, traga-me todos os profetas, aqueles profetas que foram derrotados. Era 450 profetas de Baal, mais de outros 400 de Astarote. E esses profetas falharam, perderam a batalha, perderam a aposta. Elias mandou chamar, ele disse, traga-me aqueles profetas todos. Ele mandou matar, ou ele próprios. Derrotou 850 pessoas. Não só como derrotou 850 pessoas, como derrotou o seu Deus. Porque onde é que eu quero chegar? E aí, bastaram umas palavras, né, da rainha Isabel. A rainha trouxe a sentença contra o profeta Elias. Disse assim, mataste os meus profetas, mas juro-te, pelos deuses que amanhã, por esta altura, te matarei e eu. Muitas vezes a gente não faz atenção. Elias derrotou 850 profetas que tinham um Deus que era Deus de Baal. E agora Jezabel está a jurar pelos deuses. Aquele Deus que Elias derrotou, Jezabel estava a jurar e disse, olha, pelo nome desse Deus. Pensa bem, Elias tinha todos os triunfos, ele podia dizer, Jezabel, mas eu já derrotei esse Deus. Jezabel, eu estive agora lá na montanha e esse Deus perdeu. Mas como que estás a jurar em nome desse Deus falido? Um Deus que falhou. Eu estou a falar a questão daqui. Irmão, bastou
uma palavra, bastou a injeção de uma frase aterradora no pensamento de Elias. E toda a sua estrutura interior se desmoronou. O homem que venceu, o homem que enfrentou o rei, o homem que enfrentou os profetas falsos, o homem que enfrentou a população e venceu. E agora basta a palavra de uma mulher faz deitar abaixo esse homem. Irmão, quando Deus se posiciona ao nosso lado, nós somos sempre maioria. Amém, irmão? Ele era sozinho contra 850, mas tinha maioria. Por que tinha maioria? Porque tinha Deus. Amém? Porque tinha Deus ao seu lado. Então Elias tinha maioria, ele tinha Deus. Mas deixa-me dizer uma coisa. No dia a dia, muitas coisas acontecem. Pois é preciso, irmão, a consciencialização diária desta realidade que Deus está ao nosso lado. Ou nós devemos pôr nosso pensamento a pensar conforme a realidade espiritual. Porque muitas vezes a realidade espiritual não é a mesma realidade do dia a dia. Entende isso? É como quando você está doente, a realidade diz que está doente. Mas a realidade espiritual diz que há 2000 anos atrás Jesus levou a tua enfermidade. Entende isso? Então nós devemos pôr na nossa mente, na nossa cabeça, né, essa ideia da realidade espiritual, a consciencialização que Deus está ao nosso lado. Elias viu isso, Deus estava ao seu lado. Mas, quando Jezabel falou dessas palavras, Elias, no seu homem interior, ele desmoronou. Ele esqueceu que Deus estava ao seu lado. Muitas vezes nós esquecemos. O apóstolo Paulo está a falar, que poderemos nós dizer? Se Deus está ao nosso lado, quem será contra nós? Você sabe esse versículo lá no livro de Romanos, capítulo 8. Se Deus está ao nosso lado, quem será contra nós? Mas dessa maneira, por que essas palavras de Jezabel fizeram a moça na cabeça de Elias? Sabe, quando ele ia perder quando ele parou de raciocinar sobre o fato de Deus estar ao seu lado e ele começou a pensar que ele estava quê? Só. Quando estava lá no monte, Deus estava com ele. Ele clamou, oh Deus, lá na montanha, clamou Deus. Deus, aparece aqui Deus. Responda, Deus, para que esse povo veja que eu sou teu profeta e que tu és Deus em Israel. Deus disse claramente, e eu vou mostrar que eu sou profeta, que eu sou Deus em Israel, tu és meu profeta. E Deus manifestou. Mas agora, Elias estava a pensar que estava só. Por isso eu disse anteriormente que a nossa maneira de pensar vai influenciar a nossa maneira de viver. A maneira de pensar de Elias, naquele momento, começou a influenciar negativamente a sua maneira, o seu estado do espírito. E como consequência de Elias ter interiorizado as palavras de Jezabel, ele foi invadido pelo medo. Interiorizou essas palavras. Irmão, muitas palavras vão acontecer, né? Muitas palavras vão acontecer, é verdade? Imagina, há pouco estivemos num momento, né? E quando ouvimos que vai haver greve dos combustíveis, todos nós interiorizamos essas palavras, começamos a correr aí atrás para nos precaver, porque aquilo mexeu conosco. Enchemos todos os depósitos, né? Mas como as coisas estão a andar, para muitos de nós, se calhar não era preciso. Dava lá mesmo, porque... Mas foi. Isso foi consequência. E ele foi invadido pelo medo. Porque, irmão,
São os nossos pensamentos que geram o sentimento, não o contrário. Eu já disse isso. E desesperado, o que acontece? Está lá no quadro, o que acontece? Desesperado, ele resolve fugir para salvar a sua vida. Elias resolveu fugir para escapar com vida. Por quê? Ele interiorizou aqueles pensamentos. Ele está fugindo o quê? Está fugindo um Deus que ele já derrotou. Está fugindo o quê? Está fugindo uma mulher que era sacerdotisa, porque Jezabel era sacerdotisa, de um Deus falhado, vamos dizer assim, porque aquele Deus falhou, não conseguiu, mas ele estava a fugir, porque tudo estava a passar aqui na sua cabeça. Não só ele fugir para salvar a sua vida, mas ele queria morrer. Diz lá, no versículo 4, a certa altura sentou-se debaixo de um zimbro e orou, pedindo a morte que a levasse. Quer morrer. Ô irmão, quantas vezes você disse que, olha, está tudo mal e eu quero morrer? É verdade, não faz muito tempo, alguém muito próximo, por causa de uma circunstância que aconteceu na sua vida, quando eu estive com ela, perguntei, ela disse, o sentimento que eu tenho aqui é de desaparecer. Interiorizou tanto aquela situação difícil na sua vida, e ele disse que eu quero desaparecer. Se calhar você já disse isso. Eu quero morrer. Mas quando é assim, irmão, porque você está numa versão pior da sua vida. Elias estava na melhor versão da sua vida, estava numa posição melhor, mas de repente ele cai. De repente ele está numa posição terrível e ele queria morrer. Não só queria morrer, ele sentiu-se incapaz de enfrentar a situação. E ele disse, já basta, Senhor. Já basta, Senhor. Ele sentiu-se incapaz. É como naquele tempo, no tempo de Israel, estava a lutar contra os filisteus. O Golias aparece e todos ficaram assim incapazes de enfrentar Golias. Só apareceu um rapaz chamado Davi. Ele disse, eu consigo. Porque Israel naquele tempo estava a interiorizar as palavras de Golias. Golias falava, aquilo entrava. Golias falava, aquilo entrava. Golias falava, aquilo entrava. De repente, estava na pior versão. Mas só Davi, quando chegou, é que mudou a situação. Elias sentiu-se inútil. Ele disse, rapaz, não valho mais do que os meus antepassados. Inútil. Irmão, ele sentiu-se inútil. Você já sentiu isso? Eu sou pastor, já falo com muitas pessoas. Sente-se inútil, não sabe o que fazer. Porque as coisas não estão a correr bem. Quando é assim, precisa mesmo de ajuda, precisa de levantar a cabeça. Diz, eu não valho mais do que os meus antepassados. Será? Para Deus ele valia. É assim que Deus estava a ver. E ele disse assim, ele sente, por fim, sente-se só. Apenas fiquei eu com a vida e agora ainda quer matar-me também. Aqui estava o ponto da situação. Apenas fiquei eu com vida e agora ainda quer matar-me também. E ele já sabia disso, que estava sozinho. E ele sabia que estava sozinho. Mas mesmo assim, enfrentou toda aquela multidão, toda aquela situação e prevaleceu. Mas agora, estava a dizer que estava só. Esqueceu que ele com Deus chega à maioria. Mas também não sabia que ele não estava sozinho. Porque a realidade não era aquilo que estava no pensamento dele. E o que é que Deus fez, irmão? Deus ajuda ele a sair da sua depressão. Deus ajuda. A primeira coisa que Deus fez, Deus deu-lhe comida e descanso. Deus deu-lhe comida, está aí. E eu vou ler esse versículo 5, 6, penso que no quadro deve estar lá. Deus providenciou a comida e o descanso, diz, deitou-se debaixo da árvore e adormeceu. Nisso um anjo tocou-lhe e disse, levanta-te e come.
Elias reparou que junto da sua cabeça havia um pão cozido na pedra quente e o cantil com água, comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Irmão, o descanso. Deus, quando começa a tratar conosco, Ele sabe como fazer. E ele estava tão deprimido naquele momento por causa daquelas palavras. E Deus chega aí, toca nele, dá-lhe comida, dá-lhe um descanso. E ele dormiu, disse aí. Ele comeu e voltou a deitar-se. Isso é que Deus quer, irmão. Quando nós estamos nessa situação, nós temos que falar a Deus. Quando começamos a nos sentir embaixo, irmão, Deus tem uma maneira de nos levantar. E Deus quer trazer restauração à nossa vida. Deus quer trazer o descanso. Mas Deus não só trouxe descanso. E Ele tranquiliza. Tranquiliza aqui o Elias. Dá-lhe uma palavra de encorajamento. Disse no versículo 12. Por fim ouvisse o ruído de um som delicado como o sopro. Como o sopro. E ele fala com ele com voz suave, tranquiliza, sabe? Estou aí no ponto 2, e ele fala com ele voz suave e tranquiliza. Irmão, quando ele ouve como um sopro, o que significa isso? Porque a Bíblia diz, houve tempestade, Deus não estava na tempestade. Houve um vento forte, Deus não estava. Agora, ele vê como um sopro. O sopro, o que fala aqui no original, é como a respiração. Irmão, vocês estão aí, estão a respirar, eu não consigo ouvir. Eu, por ouvir, está aqui, por exemplo, está aqui o pastor Rogério, por ouvir o som da sua respiração, eu tenho que encostar o meu orelha no seu peito, aí consigo ouvir ela respirar. Significa que uma aproximação tão colado, né? Então, quando diz que Deus falou com Elias num sopro, está a falar que Deus aproximou-se tanto de Elias, porque Elias estava perturbado. Elias não conseguiu ouvir Deus. Elias estava perdido, então Deus tinha que chegar tão próximo. É como se Deus tinha que... Elias tinha que colocar a sua cabeça no peito de Deus para conseguir ouvir o sopro de Deus. É uma intimidade. Deus aparece numa maneira tão próxima, irmão. Eu costumo dizer isso, né? E sobretudo, sabe, muitas vezes quando vou fazer funeral, e eu digo sempre que, olha, nós podemos dar consolação, mas a melhor consolação só vem de Deus. Ninguém consegue dar consolação como de Deus. Ninguém consegue consolar como Deus. Porque Deus aproxima-se de nós. Deus junta-se. Nós colocamos nosso... É como o apóstolo João, que colocava a sua cabeça no peito de Jesus. É aquela intimidade. Foi dessa maneira que Deus veio até Elias e começou a falar com Elias. Começou a tranquilizar Elias. Começou a encorajar Elias. Por fim, Deus assegurou a Elias que não estava sozinho. Está lá no ponto 3, ele disse assim, acontece ainda que há 7.000 pessoas em Israel que nunca se inclinaram perante Baal, nem a beijaram. Oh, não está sozinho. Há outros, mas eu também estou aqui. Levanta-te. Não pode continuar nessa posição, nessa versão, nessa pior versão. Eu quero ter o teu melhor. Eu quero ter o teu melhor. E Elias levantou-se, Elias tem coragem. E o que é que Deus fez, irmão? O que é que Deus fez? Deus deu-lhe uma missão, uma nova missão para cumprir. Foi aí. Deus voltou para Elias no topo, volta. Uma nova missão para cumprir. Volta pelo caminho do deserto para Damasco. Quando lá chegar, unge Azael como rei da Síria. Depois unge também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unge ainda Eliseu para testemunhar como profetas. Oh, irmão, uma nova missão. Um dia estava a ver aí na televisão um reformado. Um reformado não, um homem que estava a trabalhar. E ele já estava aí, não sei se 80 anos que estava a trabalhar, perguntaram-lhe. Ele disse, muitos dos meus colegas que se reformaram com 60 e tal anos e aos 70 anos morreram. Mas eu
não me reformei, ainda estou aqui a trabalhar. Ou ele estava a tentar passar a mensagem. Aquelas pessoas que se reformaram, que ficaram sem foco, sem alvo, sem uma missão, perderam-se, morreram. Muito tédio, sabe? Ficar reformado sem fazer nada. Passar todo dia em casa. Já não sei. Por isso, eu gosto. Vou ao Hospital de Cascais, vou lá estar daqueles de batas amarelos. São reformados que estão a trabalhar. Não recebem salários. São voluntários, não recebem salário. Mas estão a trabalhar para quê? Para ter alvo, para ter foco, irmão. Para ter... Este pastor que estou a falar lá, francês, que me mandou mensagem, ele disse que tem um amigo já velho, já está aí a caminhar para as 90 e ainda está tudo bem com o seu raciocínio. E ele perguntou àquele amigo, como é que você está assim, manter essa saúde? E ele disse, porque eu ainda tenho missão que Deus me deu para cumprir, por isso estou a perseguir. Ele disse assim, enquanto eu tiver alvo de Deus, ele disse, enquanto eu tiver o sonho de Deus para cumprir, então eu vou viver a vida do sonho de Deus. Está entendendo, irmão? Elias podia pensar, acabou, a minha missão terminou aqui. Já fiz tudo, mas agora estou sozinho. Agora estou perdido. Agora estão a me perseguir. Não, Deus levantou. Irmão, tenha um alvo, se você quer sair. Por isso estava a falar que o diabo quer nos manter, não na pior versão. Porque sabe muitas vezes que na pior versão de nós mesmos, nós procuramos ajuda. Mas quando nós estamos naquela versão medíocre, aí muitas vezes nós não temos alvo na vida. Nós não fizemos nada. Não. Irmão, quer o teu melhor, tem que ter alvo, tem que ter o foco. Tem que ter o sonho, irmão. O sonho não pode acabar, não pode dizer que agora o sonho é para os mais novos. Eu já sou mais velho. Não, irmão. A Bíblia diz, como a palmeira florescerá o justo. Até a velhice ainda dará fruto. Diz que ela crescerá como o cedro do Líbano. Se você tem idade, saiba disso, irmão. Levanta-te, sai daquela pior versão. Torna-se na tua melhor versão. Começa a ter influência. Aqui está. Elias voltou. Por isso ele foi lá ungir Eliseu. Teve influência com Eliseu. Deixou seu legado ao Eliseu. Porque era o homem agora estava novamente na sua melhor versão, irmão. A injeção da palavra do Senhor no espírito de Elias devolveu-lhe o controle da situação. A injeção da palavra de Jezabel desmoronou Elias, mas agora a injeção da palavra de Deus em Elias voltou novamente a dar a Elias o controle da situação, porque Elias permitiu que o Espírito Santo, naquele momento o Espírito de Deus, controlasse a sua mente. Se você permite isso nessa tarde, isso vai resultar na melhor versão de ti. Você permite que seja o Espírito de Deus a controlar a tua mente. Isso vai se tornar na melhor versão de ti mesmo. Diz aí, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e em paz. E resulta na melhor versão de nós mesmos. E para terminar, irmão, o grupo de louvor pode sair, subir. Para terminar, é que nós temos que aprender a levar cativo os pensamentos que mexem com a nossa estrutura emocional. Você vai falar, mas como? É isso, você é que tem decisão, irmão. A vida é feita de decisões. Viver na tua melhor versão também é uma decisão. Aprenda, irmão, a levar cativo os teus pensamentos. Aqueles pensamentos que mexem com a tua estrutura emocional. Tem que aprender. Como é que faz isso? O apóstolo Paulo diz, destruímos o argumento, toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento. Você tem que aprender a falar com os teus pensamentos. Quando o teu pensamento começa a dizer, não, a Bíblia não disse isso. Deus não disse isso. Deus disse assim.
Quando os teus pensamentos começam a dizer, olha, igual. E não sei se falei da outra vez, aqui, como eu ouvi várias vezes a voz de Deus, a voz do inimigo. Não sei se falei aqui que eu estava a sair do centro de saúde. Você sabe que fui operado. A sair do centro de saúde, a cochear. Ouvi a voz. Lá no parque de estacionamento, aqui, do centro de saúde de São Domingos de Irana, eu vi a voz a dizer: tu vais continuar a cochear. Tu vais cochear para sempre. E eu parei. Sabe? E eu levantei-me contra aquela voz. Mas aquilo primeiro trouxe umas lágrimas. Mas depois eu pensei, não, esse não é Deus. Mas o pior daquilo é que na mesma semana, quando eu chego em casa, alguns dos meus amigos disse: prepara-te, consciencializa-te. E agora, nessa situação, eu estava a ver a mesma voz do diabo. Agora estava a ouvir isso no amigo. A falar, porque ele disse: vai cochear para sempre. E o outro disse-me: prepara-te, agora vai viver. Fica consciente que agora a vida é assim. Agora vai ser mesmo coxo. Eu não aceitei. Cheguei e disse à minha esposa: nós levantamos em nome de Jesus. Esses pensamentos não são pensamentos de Deus. Eu levo cativo a obediência da palavra de Deus, porque os meus pensamentos têm que seguir o que a palavra de Deus diz. Amém, irmão? O rei David está a dizer à sua alma: por que te abate, minha alma? E ele estava a dizer à sua alma: eu ainda quero louvar a Deus. Eu ainda tenho tempo para louvar a Deus. Por isso não vou aceitar esses pensamentos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão, nós temos que ser prontos a levar cativo. Porque sempre haverá Jezabel no teu caminho. Sempre haverá palavras para ameaçar a tua vida. Sempre haverá palavra negativa para reduzir os teus esforços. Sempre haverá palavra negativa para te abater, irmão. Vamos ficar de pé. Nós queremos orar. Pensa bem, irmão, onde é que você está? Porque Deus é amor, irmão. Deus criou-te para poder te amar. Deus criou-te para você viver na tua melhor versão. Não é a versão vulgar, a versão medíocre, não. Melhor versão de ti mesmo. Somos amados por Deus. Você é amado por Deus. Deus não vai te abandonar, porque Ele não abandonou Elias. Só quero dizer, ao fazer um exame de consciência, você sente que você está na tua melhor versão, dá glória a Deus.
E não descansa, continua a trabalhar, a dar o litro sem vacilar. Porque a Bíblia diz que todos que lançam a mão do arado e olha para trás não é digno. E se você tiver naquela versão medíocre que eu disse, é melhor buscar a capacidade do Espírito Santo, a força do Espírito Santo para te guiar. E se você está na pior versão, busca a ajuda de um pastor. Vai a um pequeno grupo, procura alguém mais maduro que tu. Eu sei que há pior versão, muitas vezes é preciso médico, é preciso outras histórias, mas é isso, Deus quer ajudar, depende de onde você está.